Liderança 360 graus significa também ajudar os pares, né? Ter diálogos, às vezes, até robustos para que os seus problemas sejam resolvidos efetivamente, as crianças possam ter o melhor que o grupo de educadores pode prever. Então, liderar os pares também, né? E liderar a equipe, liderar os funcionários. Mas tem algo que nós temos trazido com muita força ultimamente, que é a liderança de si. É aí que é uma coisa que a gente não escuta muito, né? Liderança da gente mesmo. Isso significa o quê? Nível de consciência. Eu posso descobrir que eu estou ficando acomodado? Pode. A gente sabe disso, a gente sente. Caramba, estou ficando acomodado. Não estou dando mais atenção que eu costumava dar para as crianças e tal. Eu acho que eu estou ficando parado no tempo. Agora, uma coisa é a constatação, é a correspondente à observação, né? Outra coisa é fazer alguma coisa a respeito. Uma das práticas que eu tenho, desde que eu comecei a Manaquei, que é uma empresa especializada em inovações de raiz na área de gestão, estratégia e liderança. É por isso que o pessoal me convidou para fazer essa palestra aqui, né? E aí que quando a gente tem esse tipo de atividade, nós lidamos com pessoas de todo tipo. E aí que a gente pode se acostumar com o que a gente está fazendo e a gente se acomodar. Então, desde que eu criei a empresa, já há mais de 40 anos atrás, todo ano eu faço alguma coisa diferente do meu dia a dia para impedir que eu me acomode. Então, é assim, é uma viagem diferente, vai na revistaria e compra algumas revistas que não tem nada a ver com a minha atividade principal. E aí que conversar com pessoas diferentes, vai conversar com líderes de outros setores e tudo mais, né? Conversar com professores, conversar com crianças e tal. E tudo isso pode fazer com que a gente saia da nossa rotina, que pode nos fazer acomodar, e a gente mesmo se gerencia, se lidera e sai desse processo de acomodação. Então, uma das coisas mais poderosas é ética de si, que é também o equivalente, né, no mesmo nível de liderança de si. Muitas vezes, quando a gente fala de ética, a gente está o tempo todo falando, apontando o dedo para o outro. A gente diz, não, nós estamos com um movimento aqui que se chama ética de si. Ou seja, até que ponto eu estou sendo ético em tudo que eu faço no dia a dia? Quem sabe disso melhor do que eu? Ninguém. Agora, até nas intenções eu posso descobrir que a minha ética não está lá, essas coisas, não está nem concretizado num ato, mas só de pensar em algo não ético, talvez eu deva refletir um pouco e fazer alguma coisa a respeito, né? Então, pessoal, tudo isso faz parte da liderança, mais uma vez, liderança e iniciativa. É aqui que essa iniciativa de todos os educadores da escola. Se todos tiverem iniciativa, observar o que precisa ser feito e tomar iniciativa, é impressionante o que a gente vai conseguir fazer. Por outro lado, a liderança é alguma coisa que a gente precisa desenvolver nas crianças, inclusive a iniciativa. Então, na medida que não é nem só pelo currículo, mas no momento em que nós, pelo nosso exemplo, estamos desenvolvendo a iniciativa nas crianças, esse é um fator excepcionalmente importante para a educação no país como um todo, não é verdade? Então, na verdade, quando a gente fala de iniciativa, talvez a gente esteja entrando numa seara muito importante de desenvolver cidadãos. Cidadãos envolvidos, cidadãos ativos, cidadãos que querem participar dos destinos do país e vê alguma coisa que não está funcionando, vai lá e faz acontecer. É aqui que talvez uma outra reflexão importante é de que a liderança na educação, né, ou no campo que vocês estão, significa também refletir e filosofar um pouco sobre qual é o propósito, qual é a razão de ser da educação, para que a gente está educando. É aí que a gente tem que filosofar mesmo, né? E às vezes a gente está tão ocupado no operacional que não para pensar sobre o que nós estamos fazendo. A gente está educando para quê?
educando para formar profissionais do futuro que tenham sucesso. É para isso que a escola está aí? Ou estamos aqui para formar seres humanos melhores? Aqui dá um papo interessante, né, pessoal? Porque se nós estamos aqui no sistema educacional, nós estamos exercendo o nosso trabalho como educadores, nós temos que ter consciência de o que a gente está fazendo com grande profundidade. E aí que a gente às vezes olha o contexto geral da sociedade e vê coisas muito estranhas, né? Pessoas que estão em posição de poder e tal, em empresas, no governo e tudo mais, que não estão prestando o serviço que deveria prestar para a população da melhor forma possível. É aí que a gente pensa um pouco assim, como é que essas pessoas foram educadas? Essas pessoas foram educadas para ter sucesso profissional e por isso que até movidos por um egoísmo forte estão à busca de sucesso pessoal e não estão se importando com o bem comum. Se a gente pensa na definição de ética que vem da filosofia, ética é a escolha pelo bem comum, pelo bem de todos. É aí que a transcendência do egoísmo em todas as suas formas, inclusive o egoísmo coletivo. É uma expressão meio estranha, né? Egoísmo coletivo, mas existe. É assim, minha família é o que importa, o resto que se dane. Minha organização é o que importa, o resto que se dane. Minha escola é o que importa, o resto que se dane. Quer dizer, egoísmo coletivo. Meu país é o que importa, o resto que se dane. E hoje, não sei se vocês sabem, existe um ranking, né, uma classificação das pessoas, dos países do bem. Né? E tem um ranking. E é interessante a gente olhar o ranking, porque tem alguém analisando assim, quais são os países do mundo que mais fazem pelo bem planetário. E é interessante porque, de repente, a gente vê que tem muito altruísmo no momento em que você está pensando no bem do todo. E quando a gente fala de bem comum, hoje nós não estamos falando só de seres humanos, nós estamos falando de sociedade, estamos falando de todos os seres vivos. Agora, no momento em que a gente inclui no conceito de bem comum todos os seres vivos, aí que a gente começa a entender muito mais profundamente a questão da sustentabilidade, não é verdade? Então, nós estamos aqui para preservar a vida. E na medida que nós filosofamos por esse prisma, nós estamos sendo exemplos como educadores para educar e fazer as crianças se autodesenvolverem, né? Buscarem por si melhoria também, não dependente dos professores tão somente, né? Mas as próprias crianças buscarem a se desenvolver, evoluir e tudo mais. Então esse é mais um exemplo, né? E aí que a gente, na medida que a gente trabalha essas questões, né? De sair do egoísmo, né? De todo tipo de egoísmo e começar a fazer coisas para o bem comum o tempo inteiro, nós, educadores, estamos sendo exemplos, nós vamos incentivando a formação de cidadãos engajados no futuro. E é aí que talvez a gente precise falar muito também nas escolas sobre a elevação do nível de consciência, né? E ampliar a visão das crianças, né? Muitas vezes nós estamos tão empenhados em passar conhecimento, e de vez em quando eu brinco e digo, passar conhecimento não precisa mais, a gente tem que incentivar as crianças a pesquisarem, ir atrás dos conhecimentos que precisam. Agora, a gente precisa ter uma relação humana de grande qualidade com as crianças, porque a carência está exatamente aí, qualidade das relações. E é nessa qualidade das relações que tem uma energia extraordinária que acontece, né? Humana. E aí que o educador tem um papel fantástico. Nós temos muitos aplicativos, né, que estão sendo criados pela tecnologia e tal, e nós temos visto que são aplicativos bastante interessantes, metodologias que estão sendo criadas através do uso de tecnologia da informação, todo digital. Agora, o componente humano fica onde? Tem que estar lá. O aplicativo vai ajudar, ele é um elemento auxiliar.
Agora, uma coisa fundamental na educação, seja da educação que a criança recebe nas casas, em suas casas, especialmente nas escolas também, a relação, a conexão humana entre o educador e as crianças é de uma importância excepcional, excepcional. Agora, é claro que aqui vocês estão vendo que quando a gente fala de educação, todos que trabalham nesse papel extremamente nobre de educar, de educador, é fundamental que nós estejamos investindo em nós mesmos para nos tornarmos melhores seres humanos, porque é como melhores seres humanos que a gente vai formar outros seres humanos também. Nada mais forte que o exemplo, não é verdade? E mais uma vez, quando a gente fala de bem comum, um sinônimo, né, uma palavra que reflete muito bem o bem comum também é felicidade. É aí que nós temos que pesquisar também, tem coisas que a gente precisa trazer para os nossos referenciais, como, por exemplo, muitos países são avaliados pelo desempenho econômico, e todos vocês sabem disso. O PIB, Produto Interno Bruto. O Brasil está sempre entre as 10 maiores economias do mundo. Mas em termos de índice de desenvolvimento humano e desigualdade, nós somos o 100º. Tem alguma coisa esquisita aqui e nós educadores temos que ter consciência disso e fazer com que a gente invista cada vez mais numa transformação da régua, né? De não avaliar pelo PIB, não avaliar pelo econômico, não avaliar só pelo profissional, que faz a gente formar profissionais, mas pensar muito mais em formar melhores seres humanos, porque assim é que a gente vai criar condições para que a gente saia do PIB e vá para o FIB, Felicidade Interna Bruta. E aqui a última mensagem que eu queria trazer nesse breve relato para vocês é de que nós temos que estar muito conscientes de que a gente só vai ser feliz quando todo mundo conseguir ser feliz. Mais uma vez, como Antônio Carlos Jobim dizia, não é possível ser feliz sozinho. FIB. Tem como pensar nisso? Sim. É aqui, por esse caminho, que a gente vai sanar as desigualdades que a gente tem. E aqui é muita conversa, nós temos que sim respeitar a diversidade, mas por outro lado, os diversos precisam saber conversar bem, né? E na medida que esse diálogo seja de alta qualidade, é impressionante como o todo vai estar evoluindo muito bem. Obrigado. Então, pessoal, mais uma vez, grande prazer estar aqui e trazer um pouco desse conceito de liderança que no fundo pode ser definido de forma muito simples. Liderança é iniciativa, de a gente não se omitir em circunstância nenhuma, atropelar todos os medos por causa da nobreza das intenções. Né? A melhor definição que eu já vi sobre coragem é intenção nobre do coração. Atropela os medos e atropela todos os medos porque a intenção, o propósito é tão forte que atropela tudo. E a gente vai. Precisa ir? Vamos. Obrigado, pessoal.